Enquanto estamos assistindo Breaking Bad, no início, nós vemos que o Walter White, ele começa como um professor de química e aos poucos ele vai se transformando num monstro. Mas algo que eu acho que poucos conseguem perceber é que existe alguém que está sendo destruído nesse processo. Personagem que não se orgulha do mal que faz, e esse é Jesse Pinkman. Um personagem que está na história, mas que apesar disso, ele não é um gênio ou algo assim do tipo, mas que mesmo assim, ele consegue ser um dos personagens mais importantes de Breaking Bad. Talvez em um mundo dominado por ego, poder e ambição, Jesse seja o único que de fato conseguiu ainda manter sua humanidade até o final. Hoje nesse canal, irei mostrar o porquê Jesse ser o personagem mais humano de Breaking Bad. E agora, vamos começar. Breaking Bad é uma série que é muito lembrada por Walter White, mas Jesse Pinkman é quem carrega o verdadeiro coração da série. Na primeira aparição de Jesse, ele aparece como alguém perdido e imaturo. Mas Jesse não entrou nessa vida para ter impérios, mas sim para ter o real sentimento de pertencer a algo. Enquanto Walter White usava a justificativa da sua família para continuar alimentando seu ego, Jesse usava o crime como uma forma de fuga. Uma fuga do fracasso, da rejeição e uma fuga constante de não ser suficiente. E de fato, Jesse é alguém que errou muito, mas diferente de Walter White, ele é alguém que vai sentindo cada erro que comete. Cada morte que acontece ao decorrer da série vai pesando e cada consequência junto vai deixando marcas. Jesse, diferente dos outros, consegue carregar algo que nenhum outro personagem consegue carregar, que é a culpa. O principal exemplo disso é na morte da Jane. Mesmo Jesse sabendo que aquilo não foi culpa dele, ele sente que falhou consigo mesmo. O quê? Eu matei ela, fui eu fiz ela voltar. Não, Jesse, olha pra mim. Olha pra mim. Você não matou ninguém. Eu amava ela. Amava mais que tudo na vida. Essa mesma culpa é que vai moldando ele e tudo que ele vai se tornando lá na frente. Ele não é igual aos outros personagens que conseguem seguir em frente e fingir que nada aconteceu. E afinal, quem é de fato humano consegue sentir cada peso e vai carregando isso consigo de fato. E isso torna Jesse diferente de todos os outros, porque ele não foge de suas consequências. E em meio a traficantes, assassinos e psicopatas, Jesse ainda consegue enxergar pessoas. Ele vê crianças, ele vê famílias, ele vê as consequências que está causando. E Breaking Bad é isso, a história de duas trajetórias opostas. Enquanto um lado escolhe o ego, o outro escolhe a culpa. Isso pode ser muito bem observado na relação de Jesse com Walter ao decorrer da série. Era o meu dia de folga, cara. O que eu faço na minha folga não é... De folga? Estávamos de plantão, seu drogado. De plantão para o maior negócio de nossas vidas e conseguiu realizá-lo com meu esforço. Você não fez nada. Você me fez perder o nascimento da minha filha. Idiota. Walter não via Jesse como um amigo, mas sim como uma ferramenta que ele ia usar e manipular quando quisesse. O mais cruel disso tudo é que o Walter convence Jesse de que tudo o que dá errado é culpa dele. Isso aos poucos vai destruindo Jesse cada vez mais. Porque Jesse é o oposto do que aquele mundo exige. Porque Jesse é impulsivo, barulhento e emocional. Em Breaking Bad, sentir ou demonstrar algo é muito perigoso. E ao contrário de Walter, que se sente humilhado por conta de sua vida, Jesse se sente invisível, mas não pelo dinheiro em si. Quando você cresce em um mundo sendo tratado que nem uma decepção, qualquer pessoa que chegue e te dê a menor confiança que seja, ela se torna gigante. E quanto mais o Jesse vai se aprofundando nesse mundo do crime, mais ele vai se distanciando de si mesmo. E isso vai criando um vazio que o Jesse vai tentando preencher com excesso de festas e drogas. A própria cena lá no assalto ao trem em que um garoto morre não está ali para ser chocante, mas aquilo é um marco definitivo em que Jesse vê que naquele mundo não existe nenhum tipo de limite. Mas mesmo assim, ele não consegue aceitar tudo isso, porque se ele aceitar, significa que ele vai deixar de ser quem ele realmente é. Até que chega um momento em Breaking Bad que Jesse não quer mais possuir dinheiro ou possuir poder, mas apenas quer que essa dor acabe. Mas em um mundo como esse, não existe um botão de desligar. Agora que você já começou, é um caminho sem volta. Uma das últimas cenas da série, quando Jesse escapa e vai embora pra fugir de tudo aquilo não significa que ele venceu, mas significa que ele sobreviveu e vai ter que viver com esse fardo pra sempre. Jesse Pinkman não chega a ser um herói e muito menos um exemplo a ser seguido, afinal ele fez muitas coisas terríveis. Mas mesmo assim, ele nunca parou de sentir o peso das suas escolhas. Talvez a pergunta final seja, quem de fato venceu esse jogo?
De um lado, Walter White conseguiu tudo o que sempre quis, mas nesse processo perdeu a si mesmo. Já Jesse perdeu tudo, mas conseguiu ainda manter sua consciência. Viver em um mundo que para você vencer você precisa se tornar um monstro, e então perder seja a única forma de fato de você continuar permanecendo humano. E então, esse foi o vídeo sobre Breaking Bad, espero que tenham gostado. Caso você chegou até aqui, deixa um like aqui pra me ajudar. Muito obrigado e valeu. Se você assistiu Breaking Bad desde o primeiro episódio, desde lá é uma história de escolhas. Sobre decisões pequenas que podem levar a consequências gigantes. E durante 5 temporadas, nós acompanhamos Walter White fazendo essas escolhas. E no início até que parece que ele está sendo recompensado por isso. Mas uma dura verdade é que nenhum império que você tem vai durar para sempre. E é nesse momento que surge um dos melhores episódios, que é Ozymandias. E esse episódio tá lá para nos mostrar que nenhuma escolha que você vai tomando vai ficar sem gerar uma consequência. E hoje nós veremos Ozymandias, o melhor episódio de Breaking Bad. E agora vamos lá. Mas primeiro, pra gente entender o porquê desse episódio ser tão impactante, precisamos voltar um pouco na trajetória de Walter White. Que no início, ele começa como alguém que a vida já deixou pra trás. Um professor que era brilhante, mas nunca teve o sucesso que acreditava que merecia. E isso se tornou uma pessoa frustrada e orgulhosa. Quando ele foi diagnosticado com seu câncer, aí sim apareceu a desculpa perfeita pra ele ultrapassar esse limite. E no começo até que a gente consegue levar isso em conta, né? Porque era só um pai que estava tentando ajudar a sua família. Mas o tempo vai passando e tudo aquilo que ele disse que prometia deixou de ser pela família. Agora tudo o que importa é o seu ego. Walter estava em uma busca por algo que ele nunca teve, que era o respeito e o reconhecimento. Mas é aí que chega o episódio Ozymandias para quebrar com tudo isso, nossa expectativa. Porque diferente de qualquer outro episódio, aqui Walter ele não tem nenhum tipo de controle. Aqui tudo vai acontecendo de uma forma tão rápida, como se a própria série ela forçasse você a encarar as consequências junto com os personagens. Nós não vemos mais um homem que quer ajudar sua família, mas sim um homem que está desesperado e com medo de perder o seu poder. Tudo que importa é o seu orgulho agora. Mas do que adianta isso? Você não vai ter mais sua família ao seu lado. Tudo que vai te restar agora é a rejeição. Ozymandias foi um episódio que deixou muito claro que o Walter ele não destruiu apenas os seus inimigos, também levou junto sua família e todos os laços que ele tinha. O que torna esse episódio tão diferente é porque ali foi o momento em que tudo que foi construído ao decorrer de 5 temporadas está acabando. Muito diferente de outras séries que vão tentando suavizar a queda dos seus protagonistas. E Breaking Bad não faz isso, e talvez seja por isso mesmo que o episódio se tornou tão marcante. Isso prova que para uma série ser boa, não precisa ficar surpreendendo o tempo inteiro. Apenas precisa ser fiel, terminar com o que construiu. Um episódio que não falou apenas de mortes e uma reviravolta chocante, mas falou também sobre a queda. O império de Walter White termina totalmente esquecido. Quando tudo isso que ele conquistou ao decorrer de 5 temporadas chega ao fim, ele se sente pequeno de novo, como se ele tivesse voltado ao início. Desde lá, a série já queria que você enxergasse algo, mas era difícil perceber, né, quando ele estava vencendo, mostrando que tudo aquilo que você conquistou vai se perdendo. E isso faz com que os episódios finais tenham um peso muito maior. E agora, não existe mais nenhuma ilusão. Como o próprio Walter White, que acreditava que se fizesse isso, ia deixar um dinheiro para sua família e depois parava. Mas acabou que não deu isso e ele só acabou deixando traumas. Agora, o dinheiro não importa mais, só virou um pedaço de papel vazio. E por isso que esse episódio é tão lembrado. Episódio que fala sobre o orgulho humano e a sensação que criamos de ser maior do que realmente somos. Só que vai chegar uma hora que tudo isso vai ser cobrado. Agora não existe mais um Heisenberg. Todo esse poder que ele tinha, perdeu. E isso deixou muito claro que o grande problema não foi só o mundo ao redor, mas sim a sua necessidade obsessiva por controle. Ficamos com a sensação de que isso nem precisava ter acontecido. Walter, ele teve a chance de parar várias vezes, mas mesmo assim ele não quis. Cada vez que você vai conquistando mais e mais, você não vai querer parar. É boa a sensação de conquistar algo. Ao mesmo tempo que é um episódio que choca o público, é um episódio que também respeita o peso das decisões. Toda ação vai ter um custo, e uma hora esse custo vai chegar. Os episódios seguintes seguem lidando com as consequências práticas, mas aqui que acontece a verdadeira queda. É exatamente por isso que Ozymandias não é só o melhor episódio de Breaking Bad, mas sim um momento em que a série olha para tudo que foi construído e mesmo assim ela vai destruir. No fim, Breaking Bad não foi uma série que só falou sobre drogas ou crime, mas é uma série que também falou sobre os limites, o que acontece quando você acha que está acima deles. Enfim, esse foi o episódio sobre Ozymandias. Espero que vocês tenham gostado. Caso você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve para me ajudar aqui a continuar postando vídeos. Muito obrigado e valeu!